Vamos ler novamente Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 32. Atos capítulo 4, versículo 32. Atos capítulo 4, versículo 32. Alguém pode ler? E era um coração e alma da e ninguém vivia coisa alguma, porque possuía era sua própria, mas todas as coisas que eram de Deus. Amém. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Vamos fazer uma oração? Convidar a Viviane para fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos ao Pai por estarmos na tua casa, por saborear, Senhor, o café que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, por aqueles também que não vieram, que o Senhor esteja incomodando, abençoando da mesma forma também, Deus. E abençoa, Senhor, o Roberto, Senhor, e trará a sua mensagem nessa manhã. Que nós possamos estar atentos à tua palavra, que possamos aplicar, Senhor, em nossa vida e mostrar, Senhor, aos demais também. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos e te pedimos. Amém. Bom, vamos fazer uma pequena revisão de novo, que a gente tem falado até agora. Nós estamos falando sobre o crescimento da igreja, focalizado no livro de Atos dos Apóstolos, como que Atos dos Apóstolos enxerga o crescimento da igreja. Da igreja local, crescimento de pessoas, né? Nós estamos falando aqui de evangelização, de missões, não é isso? É crescimento da igreja local. Como que a igreja local cresce? Tem uma máxima desse crescimento que nós falamos aqui, está logo no começo da nossa apostila, que é Deus que faz a igreja crescer, né? Isso quer dizer que a gente não pode fazer nada para a igreja crescer? De uma certa forma, não. Se Deus não quiser acrescentar as pessoas a essa igreja não vai crescer nunca. E a pergunta aí é exatamente essa: qual igreja Deus tem o prazer de acrescentar pessoas? Aí sim entra o nosso trabalho. Que tipo de igreja nós somos? E se a igreja que nós somos era uma igreja onde Deus tem essa vontade de colocar alguém aqui para nos acompanhar, tá bom? E dentro disso, falamos 3 coisas que a igreja precisa ter, né? A primeira é... Cadê a apostila? A primeira é... Ensino. A igreja precisa ter ensino. E esse ensino não pode ser blá blá blá. Tem que ser ensino que cause impacto, que desafie as pessoas a tomarem uma atitude, correto? Foi a pregação de Pedro, né? Pedro pregou e provocou nas pessoas o temor, o desejo das pessoas de fazerem alguma coisa. Tanto que vem a pergunta: irmãos, o que vamos fazer? E aí Pedro explica o que tem que ser feito. O ensino na igreja precisa provocar, precisa nos desafiar a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude. A sua igreja tem esse tipo de ensino? Na igreja que você frequenta é assim? Responda na sua cabeça. Aí na sua cabeça pode ser mais sincero, né? Na voz a gente pode ofender pessoas. Porque a igreja é um lugar cheio de dodóizinho muitas vezes, né? Você não fala alguma coisa, eu fico magoado. Ontem falaram, por exemplo, que eu só venho na igreja de quinta-feira. Isso é uma mentira. Eu fiquei muito magoado. Isso é o famoso fake news plantado no cartão. Não vem não, tanto que hoje é domingo eu estou aqui. Vendo? Como é fake news? Tirar uma foto para comprovar. Então temos que fazer essa pergunta. A igreja... Oi? Ainda bem. A igreja que nós frequentamos, ela tem um ensino que causa impacto.
seja, quando eu venho e participo de um estudo, de uma pregação, alguma coisa, eu saio desafiado a fazer alguma coisa, ou eu saio desanimado? Ou eu saio falando, ai meu Deus, mais um daqueles blá 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 da vida. Lembra que a gente falou aqui, quantas pregações a gente já ouviu na vida? Lembra? Quantas pregações você já ouviu na sua vida? Quantas? Dá para contar? Você já imaginou se a gente tivesse colocado em prática todas elas, né? Como a gente já teria mudado, não é verdade? A igreja também que Deus faz crescer, Deus acrescenta pessoas, é uma igreja que tem bondade e sinceridade, uma igreja que vive em comunhão. Uns se preocupam com os outros. Isso na prática. Te incomoda ver pessoas passando necessidade? Essa é a pergunta que eu venho fazendo desde o começo, né? Te incomoda isso? Ou você já está cascudo, né? Fazer o quê? Todo mundo é assim. Isso acontece. E também a igreja que tem orações, mas orações que traz soluções. Já viu aquela reunião de oração? Que você chegou a um ponto e você falou assim, quer saber, eu não vou mais na reunião de oração. Não resolve nada. Já sentiu isso para você? Aí alguém vem dizer para você, mas é falta de fé da sua parte. Olha, pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Mas uma igreja que Deus acrescenta pessoas é aquela que leva a sério a oração. Porque a oração muda as coisas. E quem ora tem que acreditar. A sua igreja tem isso? E fomos para o segundo ponto. Então vamos separar em partes aí, né? Primeiro essa primeira parte que é que Deus acrescenta pessoas, onde há comunhão entre as pessoas, onde há ensino e onde há orações. Essa é a igreja que Deus cresce. Então quando alguém vier falar para você, não irmão, nós precisamos tentar fazer crescer a nossa igreja. Então pense nisso. Como que uma igreja cresce? Uma igreja cresce só dessa forma aí. Não tem outra forma de crescer. Aí você fala, mas eu ouvi falar de um pregador famoso, que ele escreveu um livro assim de 580 páginas sobre o crescimento da igreja, e funciona. Será que funciona? Eu já li vários deles, vários, de igreja com 10 mil membros. Mas aí você começa a investigar essa igreja de 10 mil membros, e você começa a perceber até onde essas 10 mil pessoas têm algum tipo de compromisso com Deus e com os seus irmãos. Isso não existe. Então se você quer só números, eu já indicaria para você fazer um curso de marketing, né? Eu acho que funciona mais. Mas quer ler esses caras, por aí, também leia. Vai ajudar. Agora você quer ver uma igreja que cresça de verdade, onde as pessoas são transformadas, onde as pessoas vivem a alegria da presença de Deus em suas vidas, aí não adianta. Aí não tem marketing que funcione. Aí só tem que ser uma igreja nos moldes e atos dos apóstolos, senão eu acredito que não consegue crescer. E Deus não coloca pessoas nesse lugar. Lembra que falamos aqui que Deus não é maluco? Deus não é maluco de colocar uma pessoa aqui para a gente só judiar dela. Não é? Colocar uma pessoa que está sofrendo no mundo, mas sofrendo dentro da igreja. A igreja tem que ser o local onde acolhe as pessoas e faz bem. A igreja não é o local onde resolve todos os problemas das pessoas, onde todos os seus problemas serão resolvidos. Aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de acolhimento, em que as pessoas se sentem bem e se sentem motivadas a viver. É uma coisa completamente diferente, né? Mas vimos também que nessa igreja, essa igreja de Atos dos Apóstolos, apesar de ser assim, por isso estamos falando aqui, por isso Deus acrescentava as pessoas, é uma igreja que também tinha problemas. E problemas muito sérios. O primeiro problema que nós vimos aqui, veja aí, toda a rosa tem seus espinhos, acompanha aí, foi o caso de Ananias e Safira, que é o caso da mentira, e também o caso da autopromoção. Ou seja, eu quero ser melhor que você, eu acho que eu sou melhor que você, eu começo a inventar algumas coisas para as pessoas reconhecerem que eu tenho algum valor dentro da igreja. Foi isso que Ananias e a sua esposa fizeram, para imitar o tal de Barnabé, que tinha feito isso também, de doar as suas propriedades, vender as propriedades, trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ananias fez a mesma coisa, só que em vez de dar tudo, doeu o coração dele, ele só deu metade, mas na hora de falar falou que deu tudo, e esse foi o problema. O problema não é dar um pouco, ou dar tudo que você tem, ou dar uma parte só, o problema é mentir. E essa mentira acabou com a vida dele, né? Dele e
dela. Então tome cuidado com as mentirinhas que a gente conta, né? Isso pode ser um grande problema para a igreja e principalmente, a ideia que nós colocamos aqui é como é que a igreja enfrenta esses problemas, se é que ela enfrenta. A igreja que você frequenta, ela está de olho nesses problemas. Não é uma igreja que persegue as pessoas, que tem que ser todo mundo tem que ser perfeito, que fica parecendo aqueles vendedores de loja pequena, que fica na sua cola o tempo todo, né? Perguntando, e aí, tudo bem, gostou dessa, gostou daquela? Mano, só estou olhando, não é isso aqui lá. É uma igreja que quando percebe que há problemas, sabe que tem que fazer alguma coisa. Foi isso que Pedro fez. Quando percebeu que Ananias estava mentindo, só para se promover, tomou uma atitude. E o resultado foi que mais pessoas criam e eram acrescentados pelo Senhor. Outro problema que nós vimos foi a questão da discriminação dentro da igreja, que é uma coisa que nós comentamos aqui, difícil de engolir. Como que uma igreja consegue discriminar pessoas? Baseado em quê? E falamos aqui talvez do grande espinho da igreja hoje, que é a questão da orientação sexual das pessoas. Lembra que falamos isso? Isso é um espinho na igreja. E eu não sei porquê. Nós conseguimos discriminar pessoas ainda por causa disso. E essa semana foi uma pessoa no meu trabalho, e eu não sei, por cargas d'água surgiu esse assunto. E aí eu falei para ela, a igreja não pode discriminar, tá? E ela já deu 2 passos para trás. Mas você está concordando com essa situação? Quem disse que eu estou concordando? Não, mas isso aí está apoiando esse tipo de situação. Isso tudo que... Eu falei, ninguém está falando disso. Eu estou falando de não discriminar. Porque Deus não discrimina as pessoas. Paulo não vai dizer que não há acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas? Ele não faz mesmo. É eu e você que fazemos. Ele não. Qual o problema de ter uma pessoa diferente do seu lado? Ou você se acha tão maravilhoso assim, que também não deveria ser discriminado se fôssemos usar os mesmos termos? Né? Falamos de racismo, né? Discriminação racial, que é outra coisa também difícil de engolir. Como é que uma igreja consegue discriminar a pessoa pela cor da pele? Mas consegue. Então preste atenção nisso, porque é essa situação em Atos capítulo 6, onde os apóstolos percebem o problema e instituem os diáconos. E através dos diáconos, esses problemas são resolvidos dentro da igreja. No caso ali, era a questão da distribuição de alimentos entre os judeus e os gregos, que uns recebiam mais, outros recebiam menos, simplesmente porque um era judeu e outro era grego. Né? Então preste atenção nisso, sobre discriminação. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Vamos então para hoje para mais 2 casos de problemas dentro da igreja. E o primeiro está lá em Atos capítulo 8. Vamos abrir lá? Atos capítulo 8, versículo 9 a 24. Vamos falar de um cidadão aí que tem muito dentro da igreja hoje, né? Se você prestar atenção, você vai encontrar, você vai acabar reconhecendo alguém aqui. Atos capítulo 8, versículo de 9 a 24. Quem achou, pode ler para mim, por favor. Um de cada vez, porque senão todo mundo vê junto e a gente não consegue entender. Um de cada vez. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando a ser ele grande vulgo. Até o final? Isso, por favor. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando os
mais um problema na igreja. Tudo bem, belezinha, todo mundo vivendo em comunhão, uns amando os outros, cuidando uns dos outros, belezinha, de repente vem um malandro ali, conta uma mentira, Pedro já resolve a situação, e a coisa está bonitinha, tranquilão, parece que está tudo bem, você olhando aqui de cima, está tudo bonitinho, tudo feliz. Aí alguém começa a conversar no meio do povo, começa a descobrir que tem gente sendo discriminada lá dentro. Os apóstolos vão de novo, dão uma martelada no problema, instituem os diáconos começam a trabalhar, problema resolvido. E o evangelho vai crescendo. Aí sai, começa uma grande perseguição, alguns saem de Jerusalém, começam a se espalhar pelo mundo, chegam a Samaria. Samaria é interessante porque os samaritanos eram odiados pelos judeus, por questões aí muito complexas, né? Que a gente precisaria de uma aula inteira para poder falar sobre isso, mas basicamente era um povo misturado, lá do Velho Testamento ainda, né? da volta lá do exílio da Babilônia, surgiu Samaria com o povo tudo misturado, e os judeus que são totalmente separatistas, né? Puros, não se misturam com essa gentalha. E aí começa o evangelho, de repente chega a Samaria e as pessoas começam a crer. E nisso aí chega essa notícia aos apóstolos lá em Jerusalém, a Pedro, a João, que ficam sabendo que Samaria está aceitando a palavra de Deus. E eles resolvem ir para lá para confirmar, né? Para ver pessoalmente o que está acontecendo lá em Samaria. Diz o texto que eles creram e foram batizados, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E aqui é um nó teológico e doutrinário difícil de soltar, né, pastor? Por que eles recebiam a Jesus e não receberam o Espírito Santo? E aí dá uma brecha enorme para algumas ideologias por aí pregarem que o Espírito Santo é dado depois, pela imposição de mãos, etc. Bom, tudo bobagem, mas é uma coisa que precisa também ser estudada lá para, né, um outro dia. Basicamente, o que interessa para nós é que eles não tinham recebido o Espírito Santo e os apóstolos vão para confirmar, orar, impor as mãos, e com esse ato eles recebiam o Espírito Santo. Maravilha, né? Tudo bem, tudo jóia. Mas de repente um rapazão no meio lá, que já era conhecido, um feiticeiro, diz o texto, né, que ele fazia mágicas, etc e tal, e era admirado pelas pessoas, tinha os seus seguidores, e esse rapaz creu no Senhor Jesus também, acreditou em Jesus, acreditou na palavra que foi pregada. E aí quando vêm os discípulos, os apóstolos, o Pedro e João, vêm lá, impõem as mãos, ele percebe que as pessoas recebem o Espírito Santo, ele fica maluco. Ele fica, rapaz, que coisa maravilhosa. E aí ele chega para Pedro e João e faz a proposta. Quanto que é para mim ter esse poder também? Para mim impor as mãos sobre as pessoas e elas também receberem o Espírito Santo. Quanto custa isso? Já ouviram falar por aí desse tipo de proposta? Hã? Já ouviram? A vida não está bem, irmão? Não. Vamos fazer uma campanha aqui semana que vem. Essa campanha de 7 dias. E você vai doar R$1.000. E se você tiver fé, você vai doar R$1.000 por dia. Tem que ter muita fé e dinheiro, não precisa de nada. R$1.000 por dia. Se você tiver pouca fé, você doa R$1.000 só em 7 dias. E Deus vai transformar a sua vida de uma forma sobrenatural, que você vai viver o novo de Deus. O que está errado aí? Além de tudo, a única coisa certa que eu acho que está certa de tudo isso que eu disse são as vírgulas, né? Eu acho que eu coloquei as vírgulas no lugar certo, ok? Fora isso, que história é essa? Nós estamos construindo igrejas só para quem tem dinheiro, porque só quem paga que pode receber. Há um tempo atrás eu vi uma publicação, eu não me lembro de quem é, então não vou nem falar porque eu acho que, né, talvez não seja ele, mas ele também é malandrão. Que dizia o seguinte: você venha, traga a sua oferta como uma semente. A sua oferta é uma semente. E você trazendo a sua oferta, as palavras são assim: eu vou poder orar por você e essa semente vai frutificar. É tudo pago. Tudo pago.
Não é assim? Oi. Eu acho que, na minha opinião, a gente vê muito isso em várias igrejas, que não precisa citar o nome. Mas é que as pessoas estão tão desesperadas pela situação delas, então elas estão recorrendo, querendo receber o quê? A prosperidade. Então, as pessoas usam a ingenuidade das pessoas, às vezes, até muitas vezes, para fazer essas campanhas, para a pessoa achar que ela vai ser próspera, se ela, e quanto mais ela der, mais ela vai receber. Entendeu? Todo mundo sabe que igrejas são, né? Mas eu acho que não é, muitas vezes não é nem com vontade. As pessoas todas os dias, principalmente no Brasil, estão tão desesperadas pela situação financeira que está se vivendo, que as pessoas estão recorrendo a procurar prosperidade, achando que quanto mais elas darem, mais elas comprarem, mais elas fazerem campanha, elas vão receber, mas não vão. Às vezes não é nem querendo comprar. Não, eu acho que a maldade é de quem faz, quem propõe esse tipo de coisa, né? Por isso que as igrejas estão cheias. Maldade é de quem propõe isso. A Quem maldade aceita, é quem está fazendo. aceita quem está desesperado. É assim mesmo. A maldade é quem está fazendo isso, usando a ingenuidade das pessoas para o benefício Com toda próprio. certeza. E as igrejas estão lotadas com milhares e milhares de pessoas. Porque se a gente vê a história, não sei se assistiu, a história do Firmino de Macedo, não conta que ele teve base bíblica nenhuma para abrir uma igreja. Ele abriu uma igreja para comércio. E olha o tamanho que estava aquela coisa hoje em dia. Tem megas igrejas para tudo quanto é lado, né? E oferecendo esse tipo de coisa, cai nessa questão que nós estamos vendo aqui agora. Em propor um dinheiro para receber um benefício, né? Isso aqui virou quase que um convênio particular, né? Você paga para receber. Não é assim. Não é assim. Eu trabalhava com uma pessoa que ela frequentava uma igreja evangélica aí, e a gente vendia coisas, né? E a coisa não estava dando muito certo para ela, né? Estava meio apertadão lá, não sei o quê. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: agora as coisas vão melhorar. Eu falei: por quê? Eu fui na minha igreja, eu fiz um propósito. Nesse propósito eu vou dar parte do que eu ganho. Então tudo que entrar aqui, nós vamos separar uma porcentagem, eu vou entregar como oferta ao Senhor, e tudo isso aqui vai melhorar. Você tem certeza disso? Oferta não é nem dízimo que eles falam. Não, oferta. Você tem certeza disso? Tenho. Não, vai sim, se Deus quiser. Não sei, porque depois eu acabei saindo de lá, não sei o que aconteceu. Mas mesmo que tivesse dado certo, os meios, os fins não justificam os meios. Jamais. Dentro da igreja, irmãos, eu não sei qual é essa fixação por dinheiro. Eu não entendo por quê. Quando a gente estava lá no Instituto Ser Forte, o pastor, hoje o pastor Basílio, naquele tempo, o Orelha Seca Brasil, hoje é pastor, né? A gente estava estudando, não sei qual era o assunto que era, e ele falou assim: Roberto, por que uma igreja tem que ter saldo positivo? Eu sei que o Betão já esticou os olhos, tem que ter, porque não sei o que, mas por que tem que ter? O que entra na igreja tem que ser devolvido para a igreja, e benefícios para a igreja. Tudo quanto é tipo de benefício. Eu achei interessante essa fala dele, né? Não sei se você vai querer continuar fazendo que dê saldo positivo. Mas pensem só, a maioria das coisas na igreja hoje tem que ser feita através de ofertas. As pessoas falam do voto. Não, porque na Bíblia não existe entrega de dinheiro. Ou tem? Ou fiquei maluco agora? Cita um versículo para mim aí, de entrega de dinheiro. Os dízimos no Velho Testamento não era dinheiro, era mantimento. Ou estou falando bobagem? Alguém tem um versículo aí para me contradizer? Os dízimos do Velho Testamento era mantimento, para manter a obra de Deus, para manter os sacerdotes que trabalhavam na obra de Deus. Não tem dinheiro. Paulo, quando faz se não me engano, em Coríntios, quando ele faz aquele movimento para levantar fundos para abastecer as pessoas da Judéia que estão passando necessidade, ele levanta mantimento, não levanta dinheiro. Por quê?
Porque dinheiro é uma coisa muito séria. Corrói e corrompe o coração de qualquer um. Né? Corrói o coração de qualquer um. Pode falar. A gente não pode esquecer que a nossa moeda é o dinheiro, porque Jesus falou que mulher que pegou a moeda para ti. Então, é o dinheiro que está como, de luz, de água, o saldo positivo devido. Se a gente vê, por exemplo, no nosso avô aqui, não tem um saldo positivo para isso. E é bem isso da própria igreja. Sim. Igreja é a instituição do país. Mas isso serve para a igreja, pessoa física. Sim. Então, assim, não era dado dinheiro, mas também não dava dinheiro, não era dado, e era doador, doado também. Sim, com certeza. Estou querendo colocar essa dúvida, você lembrou bem? A gente precisa dizer por que a gente tem dinheiro hoje. Ah, sim, não, sim. Mas a intenção é não colocar tanta ênfase no dinheiro. Né? Porque o dinheiro é uma coisa complicada. Quanto menos dinheiro a gente tiver, melhor seremos. Né? Então dá o seu dinheiro para mim. Lembra lá? Dinheiro não traz felicidade. Então dá o seu dinheiro para mim e vai ser feliz, né? Eu sei que Simão ofereceu dinheiro para comprar o poder de Deus. Né? E aqui está a questão da barganha com Deus. Eu faço alguma coisa para Deus e Deus me faz alguma coisa de bom. Não é assim que funciona? Não é assim? Nós não temos que fazer coisas para Deus, para Ele nos abençoar? Hã? Não? Como que não? Eu não barganha. A gente não compra terreno no céu. Não ajuntais tesouros na terra, porque a traça corrói. Ajuntai tesouros no céu, onde traça alguma consegue chegar. Né? Não tem como barganhar com Deus. Se Deus quiser fazer, Ele faz. E aí eu sinto muito, mas a sua teologia não vai conseguir explicar o que Ele faz. Não vai. Não vai. Não vai. Porque Deus faz cada coisa que deixa a gente de cabeça virada, né? Ponta a cabeça. E é bom que seja assim. Isso prova que Ele é livre. Deus não está... Escuta isso aqui, que eu acho que vai libertar você. Vai libertar você. Deus não está preso aos seus desejos e vontades. Ele não está. Isso vai libertar você, se você prestar atenção nisso. Deus faz o que Ele quer. Quando Jesus se encontra com Nicodemos e fala para ele sobre o Espírito Santo, o que ele diz? É como se fosse um vento. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ele sabe o que é melhor fazer. E antes que você pense alguma coisa, na língua hebraica, espírito é ruá. Sabe o que significa ruá? Vento. Vento. É um vento que sopra e sopra aonde quer. Ele sabe o que é melhor para a gente que não sabe, né? A gente que não sabe o que é melhor para a gente, e a gente também acha que Deus também não sabe. Bom, Pedro repreendeu, deixando muito claro que isso não se compra, isso não se vende, isso não se dá, né? Acusou Simão de estar completamente iludido. Ele diz que você está infiel de amargura, né? Cheio de amargura e preso pelo seu pecado. Você está iludido com essa conversa de que é dando que se recebe. Com Deus não. É comprando que se tem. Com Deus não. Você está preso a essa situação, Senhor. Você precisa se libertar. Então ore a Deus para que, quem sabe, Ele perdoe o seu pecado. E mais uma vez uma prova de que o ensino precisa provocar reação. Simão já fica na hora, dá 2 passos para Deus, pelo amor de Deus, orem vocês por mim, não deixe que isso aconteça comigo. E qual é o resultado disso? O Evangelho ultrapassa as fronteiras de Samaria, a fronteira de Jerusalém. Sai de Jerusalém, aquele lugarzinho, moadinho que estavam ali, e avança, começa a ganhar o mundo. Não faça barganhas com Deus.
Não fique tentando enrolar ele. Se você já fizer isso, eu já fiz muitas vezes. Deus, se o Senhor me ajudar, a partir de amanhã eu paro de fazer certa coisa. Já fez isso? Eu juro que se o Senhor me abençoar, é uma coisa difícil. A partir de amanhã eu nunca mais conto uma mentira. Já fez isso? É mentira. Já fez isso? Se fizer, tem que cumprir. Não é amanhã, Tem aquela história. Alguém assistiu o Auto da Compadecida? Isso foi maravilhoso. Uma das coisas mais interessantes do mundo, mas principalmente a visão religiosa que tem. Se você quer conhecer a visão religiosa do sertão do Nordeste, esse filme é maravilhoso. E a ideia que as pessoas têm de desespero, que as pessoas têm, de aceitar qualquer tipo de palavra que chega lá, por causa disso, pelo desespero. Né? Mas é interessante porque quando o João Grilo morre, o Chicó faz uma promessa do dinheiro que ele tinha pego, né? Que ele ia dar tudo lá na igreja. E quando o João Grilo ressuscita, ele fala, mas agora eu estou rico, né? E o Chicó fala, promessa sem graça, promessa difícil, né? O que aconteceu? Eu prometi que se você voltasse, eu ia o dinheiro todo passando. Agora vai ter que dar. Mas você quer dar só metade? Não, prometeu tudo. Entregou tudo. Um pacotão de dinheiro se entregar. Cumpriu a promessa. Né? Então toma cuidado. Porque talvez Chicó fez essa promessa porque ele acreditava que o obreiro não ia ressuscitar. E ele ressuscitou. E aí ele teve que pagar a promessa. Então cuidado. É igual as pessoas que vão falar, vai conversar com o chefe, eu vou conversar com o meu chefe e vou pedir aumento. E como eu sei que ele é durão, já vou ameaçar, vou falar que eu tenho outro emprego ajeitado. Uma pessoa fala para mim, toma cuidado, e sem aceita. Não, se o senhor não me der um aumento, eu vou embora. E se ele concorda com isso? E você não tem nada, só uma conversa fiada? Né? Toma cuidado com isso aí. Então, irmãos, lá dentro com Deus não funciona. Nem com dinheiro, nem com promessas, nem com atitudes. Por quê? Mentir é obrigação sua mentir. Ou Deus precisa te abençoar para você parar de mentir. Se você rouba as coisas das pessoas, você precisa parar de roubar. Não tem que Deus mexer o céu e terra para você parar de fazer isso. Se você fala mal das pessoas, você precisa parar de falar mal das pessoas. Independente se Deus vai fazer um milagre ou não. Que conversa é essa? Se você oferta algum dinheiro para a igreja, você tem que fazer isso de todo o seu coração, não esperando que Deus vai te abençoar por causa daquilo. Que conversa é essa? Porque os dízimos que se traz na igreja é tudo na base de barganha. Estou falando mentira? As pessoas que vêm muitas vezes na frente da igreja falar sobre o dízimo, qual é a primeira coisa que ela fala? Que Deus abençoe o restante. Não é? Que conversa é essa? Isso é barganha. Então vamos continuar, mas vamos continuar com a mentalidade certa. Eu oferto porque eu sei que a igreja precisa. Precisa para manter as coisas e para ajudar as pessoas. É para isso que é assim. Né? Não porque Deus vai abençoar, não. Se Ele quiser abençoar, beleza. Se não quiser, a maior bênção do mundo eu já tenho, que é a salvação. E se não merecer, como é que faz? Está na roça? Exatamente. A irmã Lani tocou num ponto importante de merecimento. O que você pode fazer para merecer alguma coisa de Deus? Se você descobrir, você me conta depois, tá? O que você pode fazer? Né? As suas promessinhas de mudança de vida aí, será que pode convencer Deus a mudar alguma coisa? O último problema que tem aqui para nós discutirmos, logicamente isso aqui é só um apanhado para a gente poder estudar, né? O problema tinha de monte naquela igreja lá. Só você ler um pouquinho mais, com a mente um pouco mais prestando atenção, você percebe que tinha várias situações lá, né?
mas só para a gente discutir algumas coisinhas aqui. A reunião lá em Jerusalém, Atos capítulo 15, vamos dar uma olhadinha lá? Isso aqui é simplesmente fantástico. Gostaria que vocês prestassem atenção, compartilhassem, falassem, porque isso aqui é fantástico. Isso aqui tem a ver com uma mudança de mentalidade da igreja, que eu gostaria de ver nas igrejas de hoje. Mudança de mentalidade. Atos capítulo 15, de 1 a 6. Até aí. Bom, o evangelho crescendo, saiu de Jerusalém, começou a se espalhar, e adivinha? Os gentios estavam ouvindo a palavra de Deus. Alguém por acaso sabe o que é um gentil? Oi? Todos que não são judeus. Essa é a melhor definição. O gentil, aqui, né? Eu sei que gentil é uma pessoa amável, sabe? Gentil aqui é todo aquele que não é judeu. E aqui tem uma coisa. Oi? Gentil ou. Gentil de bondoso é gentil com L, né? Na pronúncia é a mesma coisa. Tem uma coisa interessante aqui, para a gente entender. Os judeus eram nacionalistas, ou seja, eles não tinham interesse algum em evangelizar ninguém. Então, os judeus não aceitam a gente de fora. Ou ele é judeu, ou ele não é. Pelo menos no tempo da Bíblia. Quando houve o retorno do povo que foi escravizado lá na Babilônia, lá em 580 em alguma coisa antes de Cristo, quando eles voltaram, tem um livro chamado Esdras e Neemias, não tem? Lá em Esdras você vai encontrar o seguinte, quem já leu Esdras? Você deve lembrar que uma das primeiras palavras que chega às pessoas é o seguinte, que eles saíram e voltaram para o meu local, e muitas pessoas tinham ficado lá. E aí qual é a palavra? Se você se casou com uma pessoa que não é judeu ou judia, pode mandar embora, e os seus filhos junto, porque aqui só vai ficar o judeu puro. Quem não é judeu pode arrumar suas malinhas e fora. Nacionalismo, né? Porque a Bíblia nunca, Isaías, por exemplo, vai dizer que haverá um tempo em que todos os povos serão ajuntados diante do Senhor. E tantas outras palavras, né? Nesse sentido. Mas o judeu entendeu essa palavra aqui como aquela que a única proteção que nós temos é não nos misturarmos, é sermos só nós mesmos. Então, se você não é judeu de nascimento legítimo, você não faz parte da nossa igreja, não faz parte do nosso povo. E se não faz parte do nosso povo, o máximo que a gente pode fazer com vocês é ter uma certa cortesia, né? Quando se construiu o templo de Salomão, era assim, tinha um lugar, aliás, o templo de Salomão também, mas o segundo templo principalmente, ele tinha um lugar onde as pessoas, os judeus se reuniam,
e tinha um pátio dos gentios. O pátio dos gentios. Qualquer Bíblia aí deve ter no final aí, aquelas mapinhas que ninguém olha, está lá o desenho do templo, né? Está no pátio dos gentios. É como se nós, perfeitões, estivéssemos aqui dentro e os gentios estivessem lá de fora ali, ó, e só escutassem, não participavam, né? Quando o Evangelho começou a se expandir e gentios começaram a se converter, principalmente pelo ministério de Paulo e Barnabé, e uma coisa interessante que Paulo era fariseu, né? Foi fariseu, né? Aqueles rígidos, né? E ele não vê problema nenhum em gentios se converterem e continuarem o seu modo de vida. Já para os fariseus que ainda continuavam aquela lei dentro do seu coração, eles tinham que se converter, mas eles também tinham que se tornarem judeus, pelo menos na prática da lei. Então eles tinham que obedecer às leis de Moisés e serem circuncidados. Isso causou uma revolta enorme em Paulo. De jeito nenhum. Eu posso provar que essas pessoas se converteram, tiveram mudanças em suas vidas e não precisa mais desse cargo, dessa carga na sua vida. Só que isso causou uma contenda enorme, porque alguns judeus saíram de Jerusalém e começaram a repregar o Evangelho. Já viu isso? Repregar o Evangelho, dizendo o seguinte: olha, vocês se converteram, bom, maravilha, que bênção, né? Acreditaram em Jesus, maravilha, agora vocês precisam se circuncidar, né? Porque senão não vai adiantar nada. Isso causou uma revolta enorme em Paulo. Sabe a carta aos Gálatas? Foi escrito dessa situação aí. Se você ler a carta aos Gálatas com esse pensamento, você vai entender tudo lá. Que é essa questão, ele diz assim: como vocês são insensatos, vocês mudaram completamente aquilo que a gente já conversou com vocês, vocês se deixaram serem seduzidos por aqueles que vieram de Jerusalém. Como vocês fizeram isso? Ou tudo aquilo que nós falamos para vocês já não foi suficiente? E Paulo é duro, ele chega a dizer o seguinte: se você se circuncida, é como se Cristo fosse pregado na cruz de novo. E toda essa situação é o que estava acontecendo, que provocou essa reunião em Jerusalém. Paulo e Barnabé vai para Jerusalém para conversar com os donos da igreja. Os donos da igreja, Tiago, Pedro e alguns que estavam lá. E a conversa é num nível muito bom, porque no capítulo 10 Pedro já tinha tido a sua experiência com um gentil, né? Pedro teve um sonho, e nesse sonho Deus desceu num lençol branco toda a espécie de carne, e Pedro estava jejuando, estava com fome, e Deus disse assim: mata e come. E Pedro disse, como um bom judeu: imagina, senhor, eu vou comer carne pura? Nunca comi. Agora que eu estou com a mente mais aberta, eu vou comer? De jeito nenhum. E aí Deus começa a ensinar para ele essa questão de que não existe separação, as pessoas são todas iguais. E aí ele é convidado é modo de falar, né? A expressão dá um convite para ele pregar para Cornélio, que era um gentil. Pedro vai, prega a Cornélio, e Cornélio recebe o Espírito Santo. Que coisa louca, né? E Pedro diz o seguinte: até sobre os gentios Deus concede o dom do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, né? Então Pedro já chega para essa reunião já meio que com aquela tendência a concordar com Paulo. E a conversa vai firme e forte ali. Paulo prova por A mais B que os gentios estão se convertendo de verdade. Pedro tem a sua experiência, e Tiago se levanta. Tiago era o poderosão, né? Diz a história que ele era o irmão de Jesus. Ele se levanta e diz o seguinte: irmãos, não convém colocar sobre nossos irmãos gentios um fardo que nem nós, Pedro falou isso, né? Nem nós, nem nossos pais conseguiram suportar. Então nós vamos só dizer para ele o seguinte: pode dizer que a gente falou alguma coisa? Entendendo o conselho? Só para dizer que a gente falou alguma coisa? Que eles se abstenham das carnes sacrificadas a ídolos, das relações sexuais ilícitas, e tá bom demais. Vai embora. Segue inteiro. Não precisa se circuncidar, não precisa seguir a lei de Moisés, esquece. Sigam a Jesus. Porque se ele morreu crucificado por mim e por você, e se nós acreditamos que ele pagou o preço, por que você continua querendo pagar mais algum tipo de preço? E aqui nós entramos,
entramos não, prefiro não entrar, mas naquela questão de salvação, né? Será que aquela pessoa foi para o céu? Né? Será que aquele rapazinho que mataram aqui em cima, aqui, que muita gente comemorou, né? Eu não sei como é que cristão consegue comemorar a morte de alguém, mas comemoraram. Foi morto ali assaltando uma padaria. Será que ele foi para o céu? É claro que não! Não é verdade? Não é essa a resposta mais rápida que você dá na sua mente? Não é a resposta que a Bíblia dá para isso. A resposta que a Bíblia dá para isso é que nós não conseguimos entender nem os nossos próprios caminhos. E queremos entender os caminhos de Deus. Não é assim? Desarme o seu coração. É assim que funciona. Desarme o seu coração. Pelo menos aqui, pelo menos para você. Se quiser por fora continuar pregando essa ideia maluca, continue, mas pelo menos dentro de você, desarme o seu coração. Nós não conseguimos entender nem os nossos próprios caminhos. E se nós sentarmos juntos para conversar, você tem certeza da sua salvação? Quem tem certeza da salvação? Que levanta a mão. Opa, vai Silvio Santos. Ei, vamos sentar para conversar então? Para ver se a gente tem mesmo. E sabe, no final das contas, a única justificativa que você vai me dar? Quer que eu fale para você? No final das contas, porque eu vou acusar você de um monte de coisa. Eu vou ser o capeta, né? Para provar que você está enganado. Mas você vai bater o pé como bom cristão reformado. Eu tenho certeza da minha salvação. E aí no final das contas, sabe o que você vai dizer para mim? Eu tenho certeza da minha salvação, porque a palavra de Deus me garante isso. Aleluia! Que maravilha! É ela mesma que garante isso. E é ela mesma que garante que eu não sei o destino daquela outra pessoa que está lá fora, e nem de você está aqui dentro. Só Deus conhece o nosso destino. Só Deus sabe o que vai ser depois que a gente bater as bolas. Só Deus sabe o que vai acontecer quando você for ser meu vizinho lá. O vizinho de cima, né? De baixo ele está tentando saber para onde vai, mas os de cima lá não sabem mais. No dia que o pastor falou, se Jesus voltasse hoje, muita gente ia ficar sentada na igreja e falar, o que foi? Bom, dessa conversa toda para terminar, que eu estou estourando de novo, é que essa ideia, essa doutrina judaica, né, de que o povo é separado, o povo é só eles ali e não cabe mais ninguém, acabou tendo uma revisão. E aqui que eu quero chegar. No resultado, revisão teológica, revisão doutrinária. E aí, eu vou ceder à tentação de dizer para você o seguinte: você precisa ler de tudo. Você precisa aprender a estudar a Bíblia e a estar aberto a outras ideias. Eu estou falando sim na teologia reformada, dentro de uma igreja reformada, com um pastor reformado do meu lado, correndo o risco da semana que vem, se não está aqui mais, que vão tesourar. Não tem problema, fazer o quê? Porque eu conheço. Até onde eu consigo chegar, logicamente, né? Ninguém conhece tudo. Mas a doutrina reformada, ela tem 500 anos. 500 anos. 500 anos. Sabe quanto que é isso? É muitos anos, né? Muitos anos. Calvino, que é o pai da nossa teologia, se você estudar a vida dele, você vai chegar à conclusão de que era uma das pessoas mais fantásticas da história. Uma mente impressionante, uma capacidade de argumentação e de inteligência que está muito acima do que você consegue chegar hoje. Mas eu diria o seguinte: com tudo que aconteceu 500 anos para cá, muito do que ele disse, ele não diria mais. Eu afirmo isso para você. De jeito nenhum que eu vou dar esse exemplo. O assunto não é esse. Não vou dar esse exemplo de jeito nenhum. Mas não posso dar esse exemplo, senão a gente não termina a aula. Mas a gente pode fazer outro dia. Não diria, por quê? Por exemplo, não é um exemplo nesse sentido, mas um exemplo assim, ó. Há 40 anos atrás nós descobrimos os manuscritos do Mar Morto.
Já ouviu falar do manuscrito do Mar Morto? Já? Um livro de Isaías, de 200 anos antes de Cristo, foi encontrado intacto. E muito do que está escrito naquele livro de Isaías está um pouco diferente do que está escrito na nossa Bíblia. E o restante daqueles manuscritos mudou completamente a maneira de se enxergar a visão teológica da Bíblia. Eu não estou dizendo para você jogar fora essa teologia. Estou dizendo para você que a gente precisa se abrir um pouco mais. Precisamos entender um pouco mais. E eu tenho certeza que Calvino, eu conheço Calvino. Eu estudei muito sobre ele. Conheço é muito falar, né? Conheço é uma palavra muito forte, lógico. Mas eu estudei muito sobre ele. Um gênio. Um gênio. Não perfeito, mas um gênio. Mas ele mudaria muitas das suas convicções hoje. Porque a gente não consegue mudar, sabe por quê? Porque a gente não consegue ouvir Paulo e Barnabé falar. Quando Paulo e Barnabé chegam com mensagem diferente, a gente não para ouvir. A gente põe para fora. Só abre o seu coração para escutar. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Ah, mas esse cara é liberal. Eu não sou liberal. Ah, esse cara é pentecostal. Eu não sou pentecostal. Ah, esse cara é reformado. Também não sou reformado. Eu quero entender a Bíblia. E para entender a Bíblia eu faço o que for necessário. E o que aconteceu aqui foi que houve essa revisão teológica. Eles ouviram essa mudança de comportamento, quiseram judaizar os gentios. A palavra que veio não foi suficiente. Paulo provou que isso não era necessário. Tiago concordou com aquilo, e a partir dali os gentios puderam se converter tranquilamente. Houve uma mudança teológica das mais radicais do judaísmo. O judaísmo se abriu para o novo povo de Deus. Para usar uma palavra bem pentecostal, ele se abriu para o novo de Deus. Amém? Alguma dúvida? Podemos terminar? Senão... Deus abençoe, até a semana que vem.